Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast universitário. Eu me chamo Marcos e nós somos alunos do primeiro semestre de Medicina da Faculdade Unidom Pedro Áfia. Bom, meu nome é João e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem sido muito recorrente no nosso país ultimamente, que são esses novos métodos de ensinar a ciência. É importante falar que a ciência ela precisa ser viva, envolvente e acessível, e tudo isso depende da forma que ela é ensinada. Bom, e para poder abordar cada uma dessas metodologias novas de ensinar a ciência, a gente fez uma pesquisa sobre alguma dessas novas práticas que vão poder ser detalhadas pelos meus colegas aqui. Exatamente, vamos começar a entender essas novas metodologias, que vão além do quadro, do giz, do piloto. Temos o PBL, a gamificação, realidade aumentada, virtual, entre outras que iremos citar e abordar nesse videocast. Estamos aqui com o meu amigo Luigi, que irá abordar um pouco mais sobre o PBL, mas antes irei passar o microfone para minha amiga Clara, que tem uma consideração a fazer. É importante a gente ressaltar que esse método PBL, a gente tem predomínio de falar sobre isso porque a gente vivencia isso na nossa faculdade. E por mais que a gente esteja no primeiro semestre, a gente está começando a aprender a lidar com essa didática, que tem sido bem favorável na nossa aprendizagem. Então, pessoal, o PBL é uma forma de ensino inovador, que vai colocar o aluno no centro desse processo de aprendizagem. Em vez de começar com a teoria, como é posto no modo tradicional, no modo PBL vai ser posto para o aluno problemas reais, e a partir da resolução desses problemas, o aluno vai adquirir autonomia, trabalho em equipe e adquirir a aprendizagem em si, Isso vai ser muito importante para a formação do aluno. Exatamente, como Clara falou, nós vivenciamos isso aqui na faculdade e minha experiência com o PBL tem sido incrível. Eu acredito que é um método em que você aprende muito mais, você é um participante ativo e protagonista do seu próprio aprendizado, E, inclusive, após as nossas sessões de APG, que são onde nós compartilhamos os nossos conhecimentos, nós temos as aulas teóricas. E a gente percebe que através do PBL, as aulas teóricas elas ficam muito mais efetivas para nós, As perguntas são mais específicas e tem muito mais sentido. Eu gostaria de fazer um comentário também que o método PBL ele realmente incentiva que o aluno estude, Porque quando você pega o método tradicional, que tem aquela aula engessada com o professor e o aluno, você fica um pouco disperso ali, às vezes nem todo mundo tem aquela facilidade de poder pegar o conteúdo que está sendo dado. No PBL é muito mais diversificado, você faz seu próprio estudo com a orientação certa, o que pode ser muito, muito benéfico para aquele aluno que não consegue ter tanta atenção numa aula tradicional. Perfeito, alguém tem mais alguma consideração? Perfeito, então a gente conseguiu abordar agora sobre o método PBL, que é um método que a gente tem utilizado aqui na faculdade e que tem sido muito engrandecedor para a nossa evolução acadêmica. O segundo método, metodologia de ensino que a gente quer abordar é a gamificação. E estamos aqui com o nosso colega José, em que irá falar um pouco mais sobre isso. Olá pessoal, eu vou falar um pouco de um ensino envolvente, que é a gamificação. A gamificação ela utiliza elementos dos jogos que usam os pontos, desafios e recompensa. Mas vale ressaltar que não é só usar o jogo em si. Tem todo um planejamento em volta com o objetivo de pedagogia. Tipo, um determinado assunto, mas só tem que ser ao redor daquele assunto. As perguntas, a recompensa, de acordo com isso. E desse jeito vai deixar a aprendizagem mais envolvente, que é o principal intuito do canal, do vídeo de hoje. Perfeito. E esse método de ensino a gente também utiliza aqui na faculdade, principalmente nas aulas de laboratório. Nós temos a aula de anatomia em que utilizamos, a aula de fisiologia também. E, particularmente, eu gosto muito porque é um método em que você aprende de uma maneira divertida. Você é envolvido. Para quem é competitivo, faz muito bem, porque você acaba estimulando sua competitividade, mas em relação ao estudo da medicina e não a coisas diversas da vida. E acaba sendo uma forma de lazer também. Bom, além da gamificação, a gente também pesquisou sobre outro método que seria a realidade virtual aumentada, que pode ser por aqueles óculos de realidade virtual ou então mapas tridimensionais que podem imersificar ainda mais o nosso estudo. Sobre a realidade virtual e aumentada, a gente pode falar bastante
sobretudo na medicina, que aqui na nossa faculdade a gente usa bastante esse método, principalmente na aula de anatomia, de histologia, no qual a gente tem contato com as peças e a gente tem contato com a teoria, só que na prática, no objeto. Isso é importante para a gente sentir o conteúdo, digamos assim. Também é útil nas áreas da natureza, como biologia, física, química, que são áreas que têm muito essa prática. Tem muita teoria que deve ser aplicada na prática. Perfeito. E, como Clara falou, é muito importante na nossa área da medicina. A gente usa em histologia para ver os cortes histológicos com mais perfeição. Também anatomia, para a gente entender realmente como o corpo humano funciona, mas também habilidades médicas, por exemplo, com os bonecos, que nos permitem fazer coisas que muitas vezes não é legal fazer com o ser humano no momento, como, por exemplo, um boneco que simula um parto ou uma reanimação cardíaca. Então, realmente, a utilização dessa realidade virtual e principalmente aumentada é muito importante para a continuação do nosso plano acadêmico, né? Bom, eu também queria fazer um comentário sobre isso, porque muitas vezes um aluno ele tem alguma dificuldade em conseguir entender, por exemplo, uma peça anatômica, vendo ela só num livro, só num slide, fica muito pouca informação. E com essa realidade virtual aumentada, em que você pode mexer, ver a parte posterior, anterior de cada peça, se torna muito mais claro na mente de como tudo funciona, onde se posiciona cada peça. Então é muito melhor para o aprendizado. E vamos todo mundo concordar aqui que é muito mais legal a gente ter o contato ali com o conteúdo, a gente pegar, mexer e tal. A gente consegue muito mais fixar o conteúdo fixar o conteúdo, aprender muito mais aí. É muito legal isso. Com certeza. E como um exemplo, na aula de anatomia a gente estava dando sobre vasos sanguíneos e dos membros inferiores, e nos livros estava um pouco difícil entender a localização da veia safena parva, que fica na parte posterior, por exemplo, da panturrilha, mas no livro, como é algo plano, a gente não estava conseguindo entender. Quando a gente foi para a realidade virtual, lá na TV, a gente conseguiu entender a localização correta e tal. Então, é um exemplo do quão importante é essa realidade virtual. Aí pode até falar da interligação desse ensino da realidade virtual com a gamificação, que para absorver o conteúdo é bem mais fácil. Quando nós estávamos estudando para Safena Pava, nós estávamos procurando, nós fizemos tipo um jogo para saber onde ela era. Quem perdesse ia ter uma chulepa, que se fala, como pelo erro que não aprenda como por ter errado. Perfeito. E passando sobre a realidade virtual, agora nós vamos falar sobre o microlearning, que são basicamente ensinos com vídeos curtos, algumas coisas aí que vocês vão entender muito mais com minha colega Kawane. Bem, o microlearning é uma metodologia de aprendizagem baseada em vídeos flexíveis, curtos, geralmente de 2 a 10 minutos. Eles trazem uma flexibilidade e objetividade para o dia a dia, porque a gente pode selecionar o estudo de forma personalizada, aprender sobre demanda. As vias para ter esse conhecimento pode ser por meio de flashcards, por meio de quiz, que a gente tem bastante nas nossas aulas aqui durante o curso, além de ajudar numa maior retenção do conhecimento. Vale ressaltar também que, segundo um estudo da revista Health de 2020, 91% das pessoas que tiveram contato com essa maneira de aprendizagem relataram eficiência no método de ensino e melhora na cognitividade. Então, para mim, é inquestionável que é um método muito eficaz. Perfeito. E a gente estava um dia na aula de fisiologia sobre coagulação, e muitas vezes apenas na teoria a gente não consegue entender tanto como funciona às vezes o mecanismo do corpo, né? Porque às vezes acontece muita coisa ao mesmo tempo, enquanto a teoria ela não consegue lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né? Passo a passo. Então, através de um vídeo, a gente consegue visualizar e entender o assunto de maneira integral. Bom, hoje em dia também a gente está muito imerso numa cultura de agora TikTok, Reel,
shorts do YouTube, que são vídeos curtos, né, que já entra justamente nessa parte que, ao invés de vídeos que você vai ficar passando, que não vão agregar tanto no seu conhecimento, seriam vídeos curtos sobre o conteúdo que você está estudando, algo que você precisa entender, que vai ajudar seu aprendizado. Eu queria falar também que um importante aparelho desse método são o uso de palavras-chave, que a gente vê bastante em resumos, só que nesse método a gente vai conseguir sintetizar ele mais ainda por meio de flashcards. Perfeito. Como o Cauane falou, flashcards e agregando com a fala do meu colega João, esses vídeos curtos, né, o microlearning, ele serve também como uma ferramenta importantíssima de revisão, de aprendizagem rápida, né, que utilizamos muitas vezes até antes de provas, antes de exames e tal. Alguém tem algo a falar mais? Perfeito. Então essas foram as 4 maneiras e metodologias novas que abordamos. Bom, nesse momento, nós vamos analisar um estudo publicado sobre esse tema. Nós trouxemos aqui uma revisão sistemática da revista Signos, em que realizou uma pesquisa em 2023 e investigou metodologias ativas no ensino de ciências na educação básica. Bom, e essa revista Signos, ela analisou 31 publicações que foram feitas entre os anos de 2018 e 2022 e fez um apanhado geral dos temas que mais aparecem, que no caso foram o PBL e a gamificação. Então, a pesquisa mostrou que essas estratégias melhoraram o desempenho dos alunos, né? Como o interesse, a participação, e também demonstraram que há desafios a ser cumpridos, como a formação dos docentes e a resistência em mudar esses métodos tradicionais para esses métodos inovadores. Outro exemplo, né, de artigo que a gente pesquisou foi um que tratava sobre a realidade aumentada no ensino da física. Esse artigo foi publicado em 2023 e os autores concluíram que essa realidade aumentada pode melhorar a compreensão conceitual, mas destacaram também a necessidade de infraestrutura e treinamento adequada, porque não adianta só você jogar a peça, por exemplo, o objeto, sem ter um preparo sobre como explicar aquilo depois da aula. Perfeito. Sobre o microlearning, eu gostaria de citar um artigo da Medical Teacher de 2020, que ele traz esse reforço da eficácia desses vídeos curtos com palavras-chave para a nossa aprendizagem, eficiência no dia a dia, especialmente quando combinados com outros testes interativos, como os games, a realidade aumentada e todos esses outros métodos citados. Também vale ressaltar sobre a vingança de Newton, que é um RPG educacional que irá buscar ensinar física de forma mais envolvente. Esse estudo mostrou que, além dos alunos aprender mais, desenvolveram habilidades de colaboração e um melhor raciocínio lógico. Bom, e só para deixar claro que todas essas pesquisas, artigos e revistas que a gente trouxe agora, mostrando como que pode ser mostrado tudo que a gente citou, vai estar no final do vídeo, com as referências. E agora, fazendo um resumo geral e as considerações finais, que está chegando no final do nosso podcast, fica bem claro que todas essas metodologias de ensino novas são de grande valor para a nossa sociedade atual, que traz muito mais segurança em ensinar. Perfeito, mas é importante relembrar que inovação não é sinônimo de tecnologia e que o foco deve ser sempre a aprendizagem significativa, mas que a tecnologia é uma grande aliada em relação a isso.